Shalom a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Estamos dando continuidade ao tema O Juízo Final. No vídeo anterior, nós falamos sobre o conceito desse tema, a importância do amor e das obras e outros aspectos relevantes. Então, se você ainda não assistiu a esse vídeo, para que você tenha uma compreensão maior do que nós vamos falar hoje, eu aconselho você a assisti-lo. Então, não deixe, você que ainda não se inscreveu, de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Nós estamos aqui propagando a palavra do Senhor, lendo, estudando, analisando, fazendo uma abordagem das Escrituras, mergulhando na Bíblia Sagrada. Então, eu conto com você para juntos propagarmos o Evangelho. E hoje nós vamos entender por que Jesus comparou toda a humanidade que vai estar no julgamento definitivo, que é o juízo final, com ovelhas e bodes. Qual o significado de pastor? Qual o significado de ovelhas e bodes? Porque um está de um lado, o outro está do lado oposto. Daqui a pouco você vai entender. No vídeo anterior, nós fizemos uma leitura completa do texto que fala sobre o juízo final, versículo 31 ao 46. Mas hoje eu quero destacar apenas dois versículos, que são os versículos 32 e o versículo 33. No versículo 32, fala que o Senhor vem, ou seja, fala do retorno de Jesus, da sua segunda vinda para julgar, para um julgamento divino que será feito para todas as pessoas de todas as épocas, de todos os povos, línguas e nações. E o Senhor vai separar essa multidão em dois grupos, ovelhas e bodes. Ele vai fazer essa separação, aí vem uma comparação que Jesus faz. Ele vai separar todas essas pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. No versículo de número 33, o Senhor Jesus vai posicionar esses dois grupos. As ovelhas estarão do lado direito e herdarão a vida eterna. Os bodes estarão do lado esquerdo e herdarão o castigo eterno. Mas por que Jesus usou a figura desses animais? O que nós podemos aprender com eles? Qual é o significado de todas essas figuras aqui nesse contexto de julgamento divino? Isso vai enriquecer a sua vida. Então vamos começar pela palavra pastor, lembrando que o contexto é o sermão profético. Jesus começou a falar do fim dos tempos lá em Mateus 24 e ele encerra esse sermão aqui nesse capítulo, porque no próximo vídeo nós falaremos sobre um outro tema, que é a trama que está sendo ou que vai ser elaborada para matar Jesus. Bem, o que significa a palavra pastor em hebraico? Quando se pensa em pastor, o que vem à nossa mente? Bem, aqui Jesus vai usar a figura do pastor para falar também do relacionamento de Deus para conosco, para aqueles que creram no seu nome, para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Então, pastor em hebraico significa roê. E a palavra roê, ela vem da raiz de outra palavra hebraica que é raá. Então, essa raiz hebraica aponta para, ou significa, companheiro, aquele que se torna amigo, aquele que governa, aquele que olha com atenção e cuidado, aquele que tem experiência, aquele que guia. Então, quando nós lemos o Salmos 23, por exemplo, logo no primeiro versículo, Salmo 23, um versículo super conhecido e quase que a maioria dos cristãos sabem de cor, nós lemos a seguinte expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Por quê? Porque é exatamente isso que o Senhor faz conosco quando nós o recebemos na nossa vida. Ele governa a nossa vida, ele se torna nosso amigo, nosso companheiro, ele ora para nós com atenção, com zelo, com cuidado. Então, quando se fala da palavra roê, se fala desse conjunto de governo, de cuidado, de zelo, de provisão que o pastor tem com o seu rebanho. Então, no versículo 33, o pastor, que é o Senhor, vai separar o seu rebanho em dois grupos, ovelhas e bodes. Vai posicioná-los em lugares diferenciados, que é o que está escrito no versículo 33. Quem são as ovelhas e quem são os bodes? À direita estão as ovelhas. Então, as ovelhas e os bodes, no campo, eles vivem no mesmo espaço. Eles convivem juntos na pastagem. Então, toda pessoa que trabalha com rebanho, que é pastor de um rebanho, sabe desse princípio. É muito comum os bodes e ovelhas viverem juntos. Porém, ao entardecer, quando o pastor chama o seu rebanho, qual é a conduta da ovelha e a conduta do bode, ou das ovelhas e dos bodes? Quando o pastor chama o seu rebanho ao entardecer, as ovelhas imediatamente obedecem ao seu chamado. Ao contrário dos bodes que o ignoram. Então você já vê aí um comportamento diferenciado de obediência e desobediência. As ovelhas, elas em muitos lugares são até mais valiosas que os bodes, por causa da produção da sua lã. Por causa da produção da lã que é retirada das ovelhas. E isso traz um lucro muito maior. No Nordeste aqui do Brasil, o consumo da carne do bode é muito comum. Mas em outros lugares, extrai-se a lã das ovelhas para que essa lã ela possa gerar uma produtividade, um lucro. E quando nós observamos a lã da ovelha, ela é mais branca, ela é um símbolo de pureza, de justiça, ao contrário do bode, que tem uma pelagem malhada, que tem uma pelagem manchada, ou que tem uma pelagem toda preta. Então veja que a ovelha aponta para a purificação, aponta para a justiça, aponta para a pureza, enquanto que o bode não aponta para isso. Quando estudamos a figura do bode lá no Antigo Testamento, nós vemos que ele sempre representa o ímpio, representa a conduta do pecado, representa a conduta do mal, enquanto que as ovelhas são símbolos de mansidão, de obediência. As ovelhas são aquelas pessoas que seguem o seu pastor, fazem referência a todas as pessoas que seguem o seu pastor com obediência. Ao contrário do bode, que tem um comportamento inconsequente, desobediente e até mesmo destrutivo. Então, no juízo final, o que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer uma separação desse rebanho. Vai colocar as ovelhas de um lado que o obedeceram, que o seguiram, que andaram em pureza. Ele vai colocar as suas ovelhas à sua direita, porque é nessa posição de honra que as ovelhas herdarão a vida eterna, que desfrutarão de tudo que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. E do lado oposto estarão os bodes, aqueles que andaram inconsequentemente, de forma destrutiva, que fizeram exatamente o contrário do que as ovelhas fizeram.
apontando para uma vida de rebeldia, para uma vida que Deus não quer ou não aprova para o ser humano. Então, qual é a grande conclusão que nós tiramos aqui do pastor, da figura da ovelha, da figura do bode? É que o reino dos céus, que foi preparado para nós desde a fundação do mundo, está falando para cada um de nós que lemos a palavra dele, que nós não somos salvos pelas obras. As obras que nós fazemos, elas não salvam. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça. Porém, o que nós fazemos em relação ao nosso comportamento a Deus, por amor a Deus, por amor ao próximo, revelam uma conduta que agrada ao Senhor. As nossas obras vão mostrar quem realmente nós somos, se estamos alinhados ou não com Deus, se estamos agradando ou não ao Senhor. Por quê? Porque nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, pela conduta da ovelha, você percebe que ela é símbolo dos justos, daqueles que andaram em retidão perante o Senhor. Ao contrário do bode, que sempre está inclinado para a prática do mal, que não fez o que agrada ao Senhor e por isso não herdará a vida eterna, e sim o castigo eterno. Essa é a grande lição. Então, a palavra ovelha no hebraico é keves. E a palavra bode no hebraico é es. Então, nós estamos diante aqui de um cenário que é bem comum até nos dias de hoje em Israel. Até hoje nós vemos a figura de pastores, a figura de ovelhas, a figura de rebanhos, a figura de bodes. Então, o Senhor utilizou essas figuras que fazem parte da realidade do povo de Israel desde a época, desde os dias de Jesus. Então, sempre que o Senhor queria trazer um ensinamento para o seu povo, ele usava um contexto que fosse fácil das pessoas compreenderem, aquilo que estava ao seu redor. E nesse caso aqui, ele usou a questão do campo, do pasto, do rebanho, do pastor, das ovelhas e dos bodes. Que sejamos ovelhas, bodes não.